Carelli, que dinâmica chata essa que vocês pensaram aí na produção da Fazenda. Aliás, pra que 2 apontamentos, hein? Só um apontamento já é mais do que suficiente, já é bastante. E, gente, a dinâmica começou às 8h30 da noite e terminou 1h da manhã. Mais de 4 horas direto. É chato demais. Então, a gente vai nos destaques porque teve muita gente indo nas mesmas pessoas pelos mesmos motivos, então não vamos ficar na repetição. A dinâmica consistia de um teatro de marionetes. Então, eles tinham que escolher um manipulador e um marionete. E ao final, quem for chamado mais vezes de marionete ganhava um jantar com pizza e vinho. Yuri, como é o fazendeiro da semana, é sempre o primeiro a começar. Mas ele diz que não estava esperando por isso, né? Gente, por favor, né, gente? Não dá, o cara é fazendeiro. Ele demorou a escolher e quando finalmente escolheu, ele chamou o Black como manipulador e a Kali como marionete por causa da situação que aconteceu na festa de sexta-feira. Segundo ele, Black é manipulador porque ele dá opinião e muda o comportamento das pessoas e ainda cita que o Black operou esse milagre com a Kali, tanto que ela passou a andar com ele. E depois de ela ter conversado com o Black, senti que a postura dela mudou bastante, não que seja algo ruim. Aí o Black só disse que ele não opera milagres e que ele e a Kali sim tiveram brigas depois que eles começaram a andar juntos, mas que a aproximação dos dois foi orgânica e não foi forçada. Eu e a Kali tivemos uma aproximação que foi muito orgânica. Ele também disse que a Kai evoluiu muito dos primeiros dias do programa até aqui. Aí o Yuri tentou rebater e disse que essa aproximação não era orgânica, mas era uma estratégia de jogo. Independente de ser estratégia de jogo, ela aconteceu. E a Kali então resolveu falar e diz que ela sim tem um lado explosivo, que todos a conhecem e sabe que ela é assim e que autocontrole não é estratégia de jogo. E ela encerrou toda essa discussão dizendo que ela não é influenciada porque ela também discorda quando eles vão para um lado e ela vai para o outro. E ainda diz mais, que ela bebe sim, que não tem nada de errado com isso, porque ela não tem medo de cancelamento, diferente de muita gente ali dentro. Iniciada, né, por pessoas. Eu fico feliz que você me chamou primeiro pra cá, porque inclusive eu acho que não tem nem uma hora que eu entrei no close pra conversar com a Jaque e com o Lucas e que chamei o André e a Raquel pra conversar. Justamente sobre isso, porque eu estou andando muito com Black, com Chay e com Alice, e eu discordo com várias coisas deles aqui. Porque realmente o Brasil está vendo que eu não sou uma pessoa que sou influenciada por outras. A Simeone repetiu a escolha do Black como manipulador e chamou a Alicia como marionete. E ela então justificou que a Alicia faz tudo o que o Black manda e deu o exemplo do Resta 1, onde eles decidiram salvar a Lili e ela fez o que o Black mandou. E o Black então jogou na cara da Simeone que ele não fez isso e quem é incoerente é ela, porque ela começou a se afastar dos crias quando deu errado para eles, mas depois voltou a andar com eles. E a Simeone até tentou dizer que ela não fazia isso e o Black disse que quem de fato manipula as coisas ali é a Simeone, porque ela disse que a Cariúcha e a Jenny votariam em quem ela quisesse que elas votassem. Então, palavras da Simeone. Você faz o que ela quer, Cariúcha fazia o que ela quer, não precisava nem sentar numa roda para discutir. Pode deixar que com elas eu me resolvo e elas vão votar em quem eu quiser. Então, quem manipula aqui é você. Uma vez dentro desse confinamento, a Simeone disse que ela é fria e calculista e que ela trabalha com sangue frio. E que para ela é ótimo justamente mexer com as peças do jogo sem que as pessoas percebam que é ela que está fazendo esse movimento. E a Simeone então jogou na cara que os paioleiros não confiavam na Kali para comentar de jogo com ela e quem a defendeu dos paioleiros foi justamente ela, a Simeone. Aí o Chay se meteu e disse que ele não discute mesmo estratégias de jogo com a Kali, mas não é porque ele não gosta dela.
apenas porque é do jogo dele e isso não tem nada a ver com gostar ou não dela. Eu não concordo de você estar em todos os lugares e até hoje eu falo que eu não discuto na frente da Kali sobre minha estratégia de jogo. A Simeone diz que não manipulou a Jenny ou a Cariúcha, mas que deu uma visão de jogo para as duas. Manipulação mudou de nome agora, né, gente? Virou visão de jogo. Eu não entendo do jogo, eu não sei jogar, você tem uma visão diferenciada, você pode nos orientar? E depois, ela diz que não ia permitir a casa deixar a Nádia isolada e sozinha e que se aproximou dela exatamente por esse motivo. Quase todo mundo aqui querendo deixar uma pessoa sozinha. Eu não vou aceitar, eu não vou ser conivente com isso. Aí a Simeone então meteu a briga da Kali com a Jenny no meio do argumento dela e diz que homem não aparta briga de mulher. Homem não apazigua briga de mulheres. Então ia deixar a mulher do pote da Jenny. Mulher. Se for levar em consideração a lógica da Simeone, então vai ter um monte de mulher expulsa ali naquele programa. Isso se não for pensado de propósito justamente para causar a expulsão de alguém ali nesses momentos de bebedeira. E a Alicia diz que se afastou da Simeone porque quis e que a Nádia paga de excluída porque ela quer. Na verdade, foi uma escolha nossa, não necessariamente de você. A Cariúcha é uma pessoa que eu me dei muito bem, gosto dela, mas ela teve diversas atitudes aqui dentro que eu não concordo. E aí, a Simeone disse que a Alicia nunca quis ser solidária com a Nádia e que foi uma estratégia de jogo arrumar uma cama para ela dormir. Realmente, você não foi chamá-la para dormir de coração. Você foi chamar, segundo você, para não ficar parecendo que era o problema do Black, o Black não queria que ela dormisse na cama. Mas até aí, aonde é que a Alicia tá errada? Porque ela mesma disse que não ia dar esse protagonismo para Nádia. E tá nesse vídeo aqui, eu te comentei isso já. E o Black diz que ela também faz isso de caso pensado, mesmo que ela diga que não é bem assim. Quando ela estava discutindo com a Nádia, eu falei, Alicia, acabou, para, deixa ela falar sozinha. E você estava dizendo que era manipulação. Então é manipulação minha, mas não é manipulação sua? A Raquel colocou a Jenny como manipuladora e a Lili, esquecida no churrasco, como marionete por uma situação específica, a do absorvente no banheiro. Ela diz que a Jenny foi maliciosa em afirmar que a Kali teria usado o banheiro antes e deixado o absorvente lá. E que ela não afirmou que a Kali seria a última pessoa a usar o banheiro antes da Jenny. E as meninas dizendo, foi você colocou o absorvente lá dentro. Acho que uma bobagem. Poderia ter sido dita de uma outra forma, num outro momento, e não para uma pessoa que não estava sóbria. E diz que a Lili foi influenciada por ela, porque foi ela que foi pra cima da Kali pra arrumar briga. E aí, a Jenny respondeu que Lili foi no banheiro e depois disse que tinha um absorvente lá no vaso. E aí, a Jenny revelou que ela meteu a mão no vaso e tirou o absorvente. Vi um absorvente jogado dentro da privada, peguei com as minhas mãos, joguei no lixo, lavei minha mão e saí. Numa dessas, vai que foi a Lili quem deixou o absorvente cair lá dentro do vaso e deu um caô para se livrar da culpa. É de se pensar se foi isso mesmo que ela fez. Então, ela foi querer saber quem tinha feito aquilo e que procurou a Kali na miúda sem nenhum apontamento. Gente, a frase mais falada nessa dinâmica foi "o Brasil tá vendo". Tava chato, inclusive. E aí, a Jenny disse que quando a Kali bebe, ela ultrapassa os limites e que a Kali tentou beijá-la à força e que não é não, seja pra homem, seja pra mulher, e que ela não beijaria a boca nojenta da Kali. Eu sou obrigada a beijar tua boca, porque eu não quero. Olha o que ela quer acusar agora. Ela é fantástica e foi assediada. Pra homem, pra mulher. Aí a Kali chamou por seus advogados e disse que ela beija mulheres mesmo e que o marido dela sabe muito bem disso e que quando ela bebe, ela cai, mas ela se levanta. Sabe tanto que cai. E daí eu caio, mas me levanto. Jenny então chamou a Kali de piranha por ela beijar quem ela quiser. E você é uma piranha. Esse eu acho que foi um dos pontos mais altos da noite. Eu adorei ver o barraco delas, eu não vou negar pra vocês não. E nesse barraco todo, a Jenny ainda disse que a Kali quebra os copos de propósito para dar prejuízo para Record. E nesse momento eu fiquei só a Raquel e a Lili
olhando o barraco ali na frente das duas, sem poder fazer muita coisa para interromper. Tá mesmo aqui dentro. Alicia, sua amiga bebe, enquanto eu estava falando com a Alicia... Defeito agora? Eu bebo. Para se defender, a Lili diz que a Kali tem um comportamento de colocar as coisas nos lugares errados. Além disso, ela diz que foi a Kali quem trouxe o assunto para a casa inteira saber, porque elas tentaram falar em reservado por ser um assunto delicado de mulheres. Porque eu acho que é um assunto sobre mulheres que perante a homens ou perante uma casa inteira é vergonhoso, a gente sabe. A Raquel diz que o problema não era falar ou perguntar para Kali se tinha sido ela ou não quem jogou o absorvente no vaso, mas que a insistência das duas tornou tudo pior e que era um assunto que poderia ser resolvido de outra forma. E poderia mesmo ser resolvido de outra forma, tá, gente? Elas exageraram naquela noite. Mesmo ela negando, vocês ficaram insistindo e eu sabia que ia dar em confusão. Sim. Porque quando a pessoa bebe, ela tá alterada, naturalmente alterada. E aí o Black pergunta se todos ouviram quando a Jenny o acusou de agressão. E a resposta foi que o caso envolvia apenas as mulheres e não ele. Quem aqui ouviu ela falar sobre eu ter agredido ela? Vamos ser dinâmico. O negócio é com elas aí, mano. Com elas aí. O Black manteve as escolhas de Jenny como manipuladora e Lili como marionete. E ainda diz que ele defendeu sim a Kali, porque o porte da Jenny é muito maior do que o da Kali. E ainda disse que o Chay o alertou que ia sobrar para ele, mas que ele defendeu a si mesmo. E aí a Lili debochou do Black, mandando ele mentir mais. Foi aí que o Chay me puxou, falou: Black, sai da confusão das meninas, porque senão quem vai sair de errado é você. Aí o Black foi mais fundo ainda quando ele diz que a Jenny foi maliciosa com a história de que ele a agrediu. E ainda deu um recado para a produção do programa, que eles se posicionaram para defender duas pessoas brancas, o Lucas e a Raquel, e que não fizeram nada para defendê-lo e que ele exigia o mesmo tratamento. Como defenderam dois brancos aqui, eu por ser preto não me coloco na situação de sempre o preto ser alvo, ser acusado e não ter ninguém se posicionando aqui para falar o contrário. Jenny só debochou do Black nesse momento e ele diz que se ele tivesse agredido, ele não estaria lá e que ele exigia o mesmo respeito. Que dó. Entendeu? Para falar o contrário, eu exijo o mesmo respeito. Jenny chamou a fala do Black de teatro e aí a câmera do Play Plus foi embora com força que a gente nem sabe o que aconteceu depois. Maestro, vamos lá. Primeiramente, a única coisa é que a gente ouvia é que tinha alguém que estava muito exaltado e nesse momento eu coloquei o volume da TV no máximo. Deu para identificar que era o Black exaltado discutindo com a Jenny, mas não conseguimos entender sobre o que ele falava com ela. E de alguma forma a Kali também se meteu no meio, porque a Jenny rebateu a Kali quando a câmera voltou e diz que ela não entrou cancelada e que em 17 anos de carreira o seu maior problema foi ano passado quando a Bia entrou na Fazenda e ainda assim ela diz que a Bia é manipulável. O que aconteceu comigo ano passado foi a questão da minha filha, minha adoção de 17 anos, que até então me amavam. E aí a Jenny chamou o Black de opressor. Cala a sua boca, repito, opressor de pessoas que não podem se defender emocionalmente com as suas feridas. Ao que tudo indica, o Black não tocou no assunto Bia, mas a Jenny fez o que a Simeone mandou. Antes da dinâmica, ela deu essa orientação pra Jenny. E aí, ela diz que ele se meteu numa briga que nem era dele. Você se envolve em coisa que não é chamado. Você só foi chamado de agressor porque você entrou no meio de uma briga que não era sua. E ela voltou a repetir isso. É um podcast mesmo, gente, porque é chatão ouvir ela dizer que o Brasil tá vendo todo o tempo e que o Brasil vai dar a resposta pra eles. Mulher, o Brasil já deu 3 respostas pra vocês e vocês não querem entender. Olha que se você cair na roça, é bem capaz de você sair. E aí a Lili se defendeu e diz que o Black quer colocar palavras na boca dela
e que ela só deu o toque para ele não encostar em ninguém que ele não tenha nenhuma proximidade. Eu nunca entendi o que ela quis dizer com isso. Fui lhe dar um toque, não virei pra você e falei que com certeza você agrediu ela. Não, eu virei pra você e disse: Black, cuidado nas pessoas que você encosta, porque você não é chegado a Jenny. Aí o Chay chamou a Nádia como manipuladora e a Márcia Furreca como marionete. Pra Nádia, ele citou o paiol e já tá chato a gente relembrar disso. E depois ele diz que ela quer mesmo se vitimizar e faz tudo isso de caso pensado. Agora que eles estão descobrindo quem é a Nádia. E ela diz que é a primeira vez que dizem que ela é uma pessoa manipuladora por causa do jeitinho dela. E ele diz que quando alguém se passa por excluída, tá sim manipulando a casa inteira. Aí a Simeone se meteu no meio dessa confusão e diz que ela não está sendo manipulada pela Nádia e que a viu sozinha pelos cantos da casa e por isso quis se aproximar dela. A Nádia diz pro Chay ser educado e ético e ainda diz que ele é falso. É manipulação dela, fazendo manipulação com vocês. Peraí, ela não tá me manipulando, não é sobre ela se fazer de vítima ou querer sempre ficar sozinha. Você falou que ela... A Márcia Furreca então quis saber por que ela estava sendo colocada como marionete se a questão nem a envolvia. A resposta do Chay é que ela não tem opinião e ela quer saber em quem as pessoas vão votar para ela votar junto. Foi, aliás, o que ela fez em outras roças. A Márcia Furreca estava igual a gente para essa dinâmica e só disse que se é por isso, ela é marionete mesmo e acabou. E o Chay meteu o tonzão no meio, que disse que ele nunca combinou nada com a Márcia Furreca. Eu combinei com o tonzão de quê? Exatamente. Oxe, você tá viajando, Chay, então, você tá pronto, bêbado. as pessoas... Olha, não bota meu nome, não bota meu nome pra falar uma inverdade, que ela nunca combinou comigo. A Márcia Furreca só disse que o tonzão desmentiu o Chay ali e que ela tava sem paciência pra ele. Sobre o jogo. Obrigado. Só isso que eu quero falar. Tá, sua marionete sim, Chay, obrigada. Mas você se ferrou porque o tonzão te desmentiu na sua cara. O Henrique sabonetou, colocou a Raquel como manipuladora e a Jaqueline como marionete. E aí ele disse que a Raquel exerce influência sobre a Jaqueline e todo esse blá 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 aí de grupo, não grupo que se formou lá dentro, que a gente nem precisa explicar isso pra vocês. A Márcia Furreca também não estava com paciência para toda essa dinâmica e aproveitou e sabonetou, colocou o Yuri como manipulador, WL como marionete e diz que se tem uma mãe ali dentro, esse é o WL e que ele é fedido mesmo de tanto peidar. Gente, se eles ficaram sem paciência para essa dinâmica, a gente também ficou porque tudo que aconteceu a partir de um determinado momento, eles só repetiram a mesma coisa. Henrique chamou a Nádia como manipuladora e a Jaqueline como marionete. E aí ele disse que é muito malicioso dizer que alguém a coagiu a fazer alguma coisa e que para quem não assiste 24 horas fica a impressão de que ele, Henrique, agiu de forma maldosa com ela. No dia da roça, achei muito forte a sua palavra, o Henrique me coagiu. Aí a Nádia se justificou e disse que se sentiu sim pressionada por causa do poder que ela tinha e que ela queria proteger a Jaqueline, que na ocasião estava próxima dela. E que o Henrique disse que se ela imunizasse a Jaque, ela viraria alvo automaticamente. E, gente, isso não é nem coação nem de perto, é do jogo mesmo. Funciona assim na Fazenda, no BBB e em qualquer reality show. A Alicia colocou a Jenny como manipuladora e a Lili como marionete e afirma que a Jenny queria sim prejudicar outra pessoa e que isso foi de caso pensado e que ela não estava com o braço machucado como ela alega que estava. Entendeu? Eu tava lá, você me mostrou o seu braço que não tinha nenhum machucado. Não tava vermelho. A Jenny é muito podcast, então ela repetiu a mesma história que ela contou pro Black e a gente vai te poupar dessa repetição porque nem a gente aguenta mais isso. E como meteram a Kali no meio, ela disse que ela toma remédios prescritos, mas que nas quintas, sextas e sábados e domingos ela não toma para ela poder beber na festa e isso não fazer mal para ela. E que ela não estava tão bêbada assim porque ela lembra muito bem o que aconteceu e que a Record deveria mandar mais bebidas para ela perder ainda mais a linha. Só para lembrar, Record, por favor, próxima sexta, mande mais bebidas, por favor, porque eu preciso realmente ficar bêbada para não lembrar de nada.
Aí a Jaqueline colocou a Jenny como manipuladora e relembrou a história da briga entre elas por causa da punição que a Jaqueline causou e da frase de que ela era uma vergonha para a classe das mulheres e mães do Brasil naquele momento. E a Jenny não se desculpou e disse que nem ia se desculpar. Aliás, ela nunca faria isso mesmo quando o Black a macetou. Ela só pediu desculpas para ele porque ficou muito mal para ela mesma. Porque um dia você me procurou para pedir desculpas sobre isso. E não vou procurar e vou te dizer o porquê. Então é sobre isso. E aí, a Jenny disse que ela não tem problemas com a filha e que o que aconteceu entre as duas foi algo bem pontual. Eu tive o meu impasse com a minha filha, certo? Quem sabe da história, sabe o que aconteceu, sabe a mãe que eu sou. Aí o Lucas sabonetou mesmo, assumiu que ele estava sabonetando porque ele estava cansado da dinâmica toda. E aí ele colocou a Kali como marionete, a Jaqueline como manipuladora e que ela manipulou o coração dele. Os dois trocaram um beijão ali dentro, deixando a Simeone ali no canto com ciúmes. Eu vou colocá-la como manipuladora porque ela tá manipulando meu coração. E aí a Kali repetiu a história dos remédios que ela toma com prescrição e que ela para de tomar na quinta-feira para poder curtir a festa na sexta, e disse que ela não estava usando absorvente na noite da festa porque ela estava de OB, aquele absorvente íntimo interno, e que ela usa DIU de cobre e que isso pode causar algum sangramento e ela fica com medo disso causar um constrangimento para ela. E a qualquer momento pode vir um pouquinho de secreção de sangue e tal, e se vier na festa não é legal, tá mostrando que eu tô sangrando. E diz que a Jenny é manipuladora e que o talento da Jenny é brigar com todo mundo ali dentro. O que chama atenção lá fora com você ou é o seu podcast, como seus próprios amigos falam, ou as suas brigas. E ela ainda disse que se a produção pedir para ela ter limite, é que ela vai ter limite. E que se não reclamaram dela, é porque realmente não tem motivos para isso. A Jenny diz que a Kali joga assim absorventes no vaso e que não é a primeira vez que outros peões reclamaram dela fazer essas coisas. A Lili respondeu para Kali que a produção nunca vai avisar quem tá passando dos limites e chamou a Kali de hipócrita. Tá viajando em questão da produção avisar o quanto você deve beber ou não. Eles não vão te avisar quando você tiver muito... Você passa Calma, eu tô falando... Gente, eu tô terminando, tá? Eu prometo que eu tô terminando de falar dessa dinâmica. André diz que o Chay é manipulador e que o Radamés é uma marionete. E explica por que ele deu votos aparentemente perdidos no jogo. A ideia é marcar uma posição e relembra que ele não vende os votos e fala do resta um que não aconteceu na terça-feira passada. E aí a Jenny chamou o Black como manipulador e a Alicia como marionete e pediu desculpas para ele. Eu quero que você olhe para mim, por gentileza, as minhas sinceras desculpas, porque eu não tinha certeza, também estava abalada, também estava nervosa com tudo aquilo. Ele aceitou, não sem antes dar outra macetada nela. Mas a história é a mesma, gente, é pura repetição, então a gente vai te poupar disso aí. Jaqueline, então, se meteu e diz que a Jenny só pediu desculpas quando alguém a desmente. E relembrou que ela só fez o mesmo com o Tonzão depois que o Tonzão a macetou na outra dinâmica. A Jenny, então, diz que se a produção não se posicionou até agora, e essa é a resposta e que ele não fez nada de grave com ela. E aí ela diz que a Cariúcha não saiu porque ela estava cancelada aqui fora e que se a configuração da roça fosse outra, ela teria ficado. E sobre a Cariúcha, ela Sujo saiu, não é meu jogo. foi pelas Sujo pessoas é que ela você foi, acusar não é porque pessoas ela foi excluída. de forma A Jenny realmente não entende absolutamente nada de reality show. E a Simeone se meteu no meio dizendo que a Alicia se afastou da Cariúcha porque era muita queimação para ela e que ela, Simeone, não faz isso porque não tem medo de ser cancelada. Feito como eu não tenho medo de ser cancelada lá fora. Mas eu não sou amiga da Cariúcha. Eu não tenho medo de ser cancelada lá fora por coisa que pessoas aqui dentro que eu gosto fazem. Tonzão repetiu a mesma coisa dos demais, colocou o Black como manipulador e a história é a mesma. E aí ele se meteu nos remédios da Kali, diz que ele também já tomou remédios por anos e que não bebe porque eles ainda estão em seu sangue, que não pode misturar com bebida, todo esse blá 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 aí. E aí o Black diz que o Tonzão não é médico e que se o médico da Kali prescreveu assim pra ela,
Isso aí é com os dois. E ele diz que ele é um articulador do jogo e que ele faz isso mesmo. Eu sou um cara articulador, sou um cara articulado, sei falar, sei me portar, sei discutir. Black ainda disse que o Tonzão também o chamou de opressor. O funkeiro pediu respeito pro Black e o Black disse que quem é opressor é ele e os crias e que eles cometeram sim homofobia contra o Lucas e que foram sim preconceituosos. Falta de respeito é vocês fazerem homofobia aqui dentro. Eu fiz homofobia? Atitude. Vocês... Lili manteve o Black como manipulador e diz que ele não tem opinião e se posiciona depois dos outros e citou lá o exemplo que aconteceu lá da bola de camisinha. A Nádia também manteve o Black como manipulador e relembra a história toda e diz que ela tinha tomado banho e que ela queria se trocar e que ele não queria sair da cama para ela se sentir mais confortável e ainda o culpou porque ela não conseguiu dormir direito e foi obrigada a dormir na sala. Entendeu? Então você criou todo um desconforto que me fez dormir na sala. Estou aqui morta de cansada. E ela não foi obrigada a dormir na sala, gente. Ela dormiu na sala porque ela quis. Havia uma cama disponível para ela. E aí, quando o Chay disse que a Márcia Furreca não tem opinião, ela disse que ele era falso. E aí, o Chay disse que ele foi atrás das coisas que a Nádia disse que sumiram. E quem sumiu com elas foi a Márcia Furreca. Isso, inclusive, explica a exaltação dela. A edição mostrou isso e ela nem agradeceu. O baú e o negocinho da cama. A Márcia Furreca diz que ele pode pegar a opinião dele e jogar num balde cheio de merda. Quero que sua opinião sabe o que você faça com ela? Leva ela lá pra merda e joga lá na merda. Os dois últimos a apontar ali foram o Sander e o WL e eles não fizeram lá grandes apontamentos porque até eles não estavam mais com paciência. No final, Lili, Kali e Alicia foram as mais apontadas como marionetes. Henrique foi sorteado para escolher qual das três ia ganhar um jantar e ele escolheu a Lili, que convidou os crias para curtir a noite de pizza. Após a dinâmica, algumas conversas aqui e ali começaram a pipocar e a Jaqueline alertou a Kali para ela ter cuidado com o jogo dos paioleiros, porque ela pode sobrar num resta um. A questão do resta um, a gente sempre vai salvar. A gente nunca falou pra gente que a gente não ia te deixar de salvar. Só que a gente sempre vai te salvar por último. E a Márcia Furreca diz que Yuri precisa indicar o Black pra roça porque ele precisa meter medo no Black. Ele volta na hora, ela sai. A gente tem que pôr medo nele. E lá no quarto, a Márcia Furreca começou a tretar com o Chay e diz que não quer mais papo com ele. Márcia, você não conversa comigo, eu não quero papo com você. Soltando indireta pra mim. E aí, ele foi falar com o André, e o André debochou, dizendo que ele tá sendo muito honesto. Não mandei recado pra ninguém. Dá um tempo, rapaz. Dá um Porque tempo, meu eu irmão. falo na cara das pessoas, sento na frente e falo. Vamos negociar. Você é muito correto, muito honesto. A Márcia Furreca se meteu no meio e ela também debochou dele. A Jaqueline expôs que o Chay foi conversar com ela, sim, para ela mudar a indicação. E ele diz que ela tá sendo venenosa. E aí, a Márcia Furreca começou a gritar de novo com o Chay e mandou o Chay ver se ela tava lá na esquina. Vai merda, menino. Vai ver se eu tô na esquina, vai. Fala mais palavrão, pode falar. E aí, em outra conversa paralela, Radamés diz que Nádia, Alicia e Jenny não tem nenhum argumento na dinâmica. Então, na hora que você falou Mas assim, eu falo, tinha mudado. tem pessoas Entendeu? que não Tinha mudado. tem pessoas que não têm argumento. Tu viu que no a Nádia final... é uma, a Alice é outra. Não, no final... A Jenny não tem. Não. E a Jaqueline e o Chay até tentaram se entender. Ele diz que não quis influenciá-la a nada, que ele só queria saber o seu posicionamento para ele poder fazer as escolhas dele. Mas ela entendeu isso de outra maneira. Você não ia mudar e eu achei justo você coisar. Exatamente. Só que eu, pronto, alguém falou pra você mudar? Que você, tipo assim... E a Jenny, com medo de cancelamento, pediu desculpas pro Black outra vez e a Kali a criticou. Ela tá ligada. Eu acho que eu vou cair nesse jogo de coitadinha, de pedir desculpa. Entendeu? Você acha que eu sou besta? Engraçado, eu não vou ficar... mudar de ideia. Não, em 2 minutos. 2 minutos. No jantar dos crias, Tonzão diz que eles evoluíram humanamente e é notório isso e que o Radamés está se afastando do paiol. E depois dizem que o Black é soberbo. Evolução dos cria.
reestruturação dos cria. Mano, evoluímos humanamente, é notório ver, mano. Detalhe é que o Tonzão é bem pior do que o Black e eles não falam nada. Só o Black que eles metem o pau, porque o Black não joga com eles, né, gente? Tonzão então diz que o Black puxou a pauta racial de maldade. E a Lili, esquecida no churrasco, diz que ele não tinha uma lágrima nos olhos quando ele falou o que ele falou. Agora ele se vê como preto. Agora ele se bota como Não, olha preto. só, deixa eu falar uma parada. Como que não? Ali, eu tava do lado. Gente, ele não tava chorando, não. Yuri então revela que ele pretende indicar a Kali e eles falam do namoro dela aqui fora. E também diz que Black e André são opções adicionais caso ele não consiga indicar a Kali. Não gostei do bagulho do Black dele ser incoerente lá, dele proteger super essa parada de ter feito hoje assim. E o Black diz que não vai parar de montar as estratégias mesmo sendo visto como manipulador. E que nunca mais vai defender o Lucas ou qualquer outra pessoa porque eles não foram capazes de defendê-lo quando ele precisou. O Shai disse a mesma coisa. Eu não abro, não falo, não faço mais porra nenhuma, não pego mais briga de ninguém, não pego e vou defender neguinho que vai se meter no meu cu daqui a pouco. E ainda diz que tá chateado com o G4 ter se voltado contra eles porque eles fizeram o oposto para tentar salvá-lo. E o La Máfia parece que vai ruir mesmo. Eu disse para vocês que não ia durar muito tempo. A Márcia Furreca quis fofocar com a Simeone, mas ela não quis saber e ainda debochou. Bem feito! Bem feito pra ele! É pra que ele vir falar isso aqui pra tu? É igual quando fica citando meu nome nas letras, eu não gosto. E depois diz que o Black tentou colocá-la num lugar que ela não quer estar. E diz ainda que vai ficar do lado da Nádia até a Nádia picar ela. Pode ser cobra o que for, eu só vou afastar no dia que ela me picar. No closet, Shai diz para os paioleiros que a Kali mudou de grupo e que isso só os prejudicou. E o Radamés então mostrou que ele está insatisfeito com a Márcia Furreca porque fica parecendo que ele tem que ir controlá-la o tempo todo. Mano, não, sabe por quê? Ela tá brigando comigo. Eu não, de verdade, eu não sei mais o que fazer com ela, porque eu fui a única pessoa na casa que ficou a favor dela, que abraçou ela, que falou com ela. Agora ela tá falando que eu sou falso. Aí a Márcia Furreca, no meio disso tudo, detonou o Shai e chamou ele de vagabundo. A Nádia diz que ele tem um sorriso falso. Você fala pra esse Vou vagabundo nem olhar na cara. não me direcionar a palavra, nem bom dia, nem boa tarde. Na casinha da árvore, Shai diz que tá revoltado com a Márcia Furreca chamar ele de vagabundo e que ela o ofende de várias outras maneiras. Mano, a Márcia não precisava me chamar de vagabundo. E ele também ficou revoltado com o Lucas e diz que o ex de Jojo o colocou contra André na primeira oportunidade. Shai até chorou porque foi chamado de vagabundo. Eu falei, Black, na minha vida sempre foi assim, não vou deixar de ser assim aqui. E aí, a Alicia diz que o Lucas está assim se revelando e que a Cariúcha estava certa sobre ele. Soca a Que peneira. eu falei, deixa a Cariúcha sair que esse jogo vai equilibrar e ele vai se perder. Pela manhã, todos reclamaram do tempo da dinâmica e que não havia necessidade de durar tanto. Pelo amor de Deus, não aguentava mais. Aí a emenda com a história da vida dela. Aí vai contar a história da vida dela de novo. Pelo amor de Jesus Cristo. E a Raquel espera que a produção se posicione ao vivo sobre o Black e Jenny, assim como eles fizeram com ela e o Lucas, o que seria justo também se eles fizerem. O Black diz que não viu sinceridade no pedido de desculpas da Jenny e a Raquel diz que a Jenny é ingrata, que ela ataca todo mundo e depois quer se desculpar com beijos e abraços. Ai, me desculpe, eu queria pedir pro Brasil ver. Brasil, caralho, tem que pedir pra mim. E ele confessa que essa foi a situação que mais o abalou dentro do programa. E aí, a Kali também se deu conta que não dá para conversar com todo mundo ali dentro e diz que não vai mais aconselhar ninguém sobre nada. Se se juntar a maioria, querer atacar a minoria, né? De forma oportunista. Como sempre. De forma, o que mais me deixa assim é o oportunismo. Ela também se dá conta que não joga com os paioleiros e que ela não está incluída no G4. E os crias, que acham que estão abafando aqui fora, estão planejando a roça. A Lili esquecida diz que Kali pode ir pelo fazendeiro, Black pelos votos da casa, Jenny pela puxada da baia e Nádia pelo Resta 1.
A única coisa que eles não contam é que tem os poderes da chama que o Radamés conquistou e que pode mudar tudo por aí. A única estratégia que eu já sei que não vai rolar seria, pra gente ter chance, seria a Nádia sobrar, tá ligado? Ao menos isso é bem diferente do BBB, né, gente? Pelo menos a Fazenda ainda tem essa imprevisibilidade que a gente só descobre na hora da formação da roça.